Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Sai da Caverna, mais um episódio nosso aqui, o episódio número 21. Hoje, dia 14 de janeiro, o tempo está passando muito rápido, já estamos aí na metade de janeiro, e nós vamos receber mais um convidado aqui muito especial. Recentemente aí nós recebemos, no último episódio, nós recebemos os irmãos Weintraub, recebemos... Deixa eu só ver aqui que está me dando um retorno que está me atrapalhando. Aí. Recebemos o Diego Bonilha no último episódio. E hoje nós vamos receber o Leandro Ruschel. Mas antes disso, eu quero pedir para vocês deixarem o like, que é muito importante, inscreverem-se no canal, tem muita gente nova chegando por aqui. E também pedir para vocês participarem conosco do nosso sorteio de hoje. Nós, como já é de praxe aqui no canal, sempre incentivamos a leitura. Então, vocês enviam uma pergunta para nós via Superchat, nós lemos essa pergunta, vocês, de quebra, apoiam o nosso trabalho e ainda concorrem a um sorteio de uma obra. Hoje nós vamos sortear a obra Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão, do Schopenhauer, com notas e prefácio do professor Olavo de Carvalho. Essa é uma obra fantástica, tá? É necessário que a gente estude, que a gente compreenda as lições que estão aqui. Às vezes, pelo título, as pessoas pensam assim, pô, será que estão ensinando como a gente vai vencer os debates sem ter razão? Mas não, ela serve muito mais como um alerta para que a gente não caia em estratégias de debate, de convencimento, né, nos debates que são utilizados por pessoas que não têm sinceridade, né? Então, participem, enviem as perguntas para nós, apoiem nosso trabalho e concorram aí a essa obra que vai ser sorteada no final da live. Vamos ver, então, o nosso convidado de hoje. Bota para nós aí. Seja bem-vindo, Leandro. Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite aí, pessoal. E Santos, boa noite, tudo certo? Boa noite, Maurício. Boa noite, Leandro. Boa noite também a toda a nossa audiência. Muito obrigado por aceitar nosso convite, Leandro. Imagina, o prazer é meu. Ô, Leandro, o nome do nosso podcast, então, é Saia da Caverna. A gente sempre começa com essa pergunta. A gente é uma referência à alegoria da caverna de Platão, né? Nós queríamos saber de ti, muita gente, muitos convidados que passaram aqui já, nos contaram que na adolescência, aí, no início da juventude, foram de esquerda e depois tiveram alguns momentos na vida aí que tiveram algumas viradas de chave. Tu, por acaso, passou por essa experiência também, ou tu sempre já teve uma consciência ali voltada ao conservadorismo? Como é que foi a tua criação? Cara, por sorte eu nunca passei por isso, né? Eu nunca fui de esquerda. Eu posso dizer que até flertei um pouco com a esquerda logo que eu entrei na universidade, né? O ambiente de uma universidade federal é muito tóxico e é muito fácil você cair nessa conversa, até por uma questão de grupo, né? As pessoas começam a fazer uma certa pressão e para se enturmar, né? Ainda mais sendo muito novo, não tendo experiência, você acaba caindo, né? Nesse caminho. Mas a minha criação foi bastante conservadora, né? Eu cresci numa cidade de cultura italiana, Caxias do Sul, as pessoas trabalham muito, né? Um clima mais frio. Eu acho que essas coisas contribuem para você ter uma visão assim mais realista da vida, né? A própria história da cidade, tipo, os italianos chegaram no Rio Grande do Sul e as melhores terras já haviam sido ocupadas por imigrantes alemães. Então eles tiveram que subir a serra, meio que abrindo, né, a estrada, a facão, tudo muito difícil, tudo muito custoso, e eu acho que esse espírito conservador, né, permeia cidades desse tipo, do interior, quando você precisa, né, tá mais próximo da realidade por uma questão de necessidade, de sobrevivência. Então, eu fui criado num ambiente de famílias que sempre trabalharam muito, sempre foram muito empreendedoras, conversas de negócios, de como resolver as coisas eram comuns, né, no almoço, janta, então não havia muito espaço para essas ideias, né, utópicas e fora da realidade. Sempre foi muito calcado assim no que é preciso fazer, em trabalho, em valores morais. A minha avó
que teve muito presente na minha criação, sempre foi muito católica, né, e passou esses valores cristãos para mim, para meus irmãos, para meus primos. Então foi um ambiente conservador que eu cresci. Quando eu fui estudar na Federal, né, fazer engenharia mecânica, que não é um curso tão afeito à politicagem, né, é um curso que se salva um pouco, as exatas de uma maneira geral se salvam, existia toda uma política pró-Palestina, né? Tinha um grupo assim muito forte de atuação onde eu estudava, defendendo a causa palestina. E foi, digamos assim, um momento que eu mais me aproximei de um pensamento esquerdista, meio que comprei a ideia de que todos os palestinos eram oprimidos, que Israel, né, estava atuando de maneira totalitária, agressiva, né? Por um momento... Mas engenharia mecânica, tu disse que estudou? Hã? Engenharia mecânica, tu disse que estudou? Engenharia mecânica. Cara, como é que encaixava isso? Não, porque onde tinha o principal prédio da engenharia era o DCE, né? Então tinha muita gente ali presente, tinha amigos também que faziam parte do DCE, que faziam engenharia, mesmo não sendo um curso tão politizado. E aí um amigo meu me salvou, né? Um amigo que eu fiz assim no começo do curso, ele veio com o Xerox da Nova Era e a Revolução Cultural, né, do Olavo. Pô, cara, lê isso aqui, daí faz o que tu quiser, mas precisa, né, ter alguma consciência do que está acontecendo e tudo mais. Eu comecei a ler aquele negócio e achei muito interessante, eu li assim, numa tacada, né, uma noite assim eu li, eu falei, pô, isso aqui faz muito sentido. E passei a acompanhar o professor Olavo, ler autores que ele sugeriu, que são muito bons, né? Comecei a me concentrar mais nos clássicos, Platão, Aristóteles, também, né, os trabalhos de ficção, os livros do Tolkien, Isaac Asimov, fui apresentado também a Shakespeare, enfim. Então foi uma recuperação, né, desse desvio, e então posso dizer que não, né, tive um flerte aí com a esquerda, mas nunca cheguei a desenvolver um pensamento esquerdista. Então esse conversar mais esquerdista que você falou mais para a Palestina, era mais entre os alunos do que entre os professores, é isso? Entendi. Não, nos professores nunca tive nenhum input ideológico, né? Tirando um cara que fiz uma cadeira de ambientalismo, engenharia ambiental, né, que cuidava dos aterros sanitários lá de Porto Alegre, e o cara era um petista, inclusive participava lá da administração do Tarso Genro, na época era prefeito, se não me engano, e ele tinha um perfil assim, dava umas tiradas ideológicas, mas nem tanto, né? E os outros professores nenhum tinham uma postura ideológica, não tem muito espaço para ideologia quando se fala em cálculo integral, né, em cálculo estrutural, em termodinâmica, se bem que hoje em dia até isso, né, esses dias eu vi que tem uma matemática africana, eu fiquei pensando, o que será que é isso, né, o que seria matemática africana? Matemática é matemática em qualquer lugar do universo, mas tirando esse professor petista aí, os professores em si não participavam, era mais uma questão dos alunos em si e de alguns colegas meus que tinham essa postura. Só para entender, Maurício, essa percepção que tinha, essas conversas, você percebia ali na hora, naquele tempo, ou quando você se distanciou daquele momento que você percebeu que tinha esses assuntos assim mais voltados para o progressismo? Você já tinha essa consciência enquanto isso acontecia, ou foi depois do distanciamento? Quando eu cheguei na faculdade, eu tinha um pouco dessa percepção, porque a minha família assim, sempre foi muito antipetista, né? Até porque meu pai, meu avô tinha uma empresa, então o PT estava associado a sindicalismo. Meu avô falava, sempre que eu contrato alguém para trabalhar e o cara não quer trabalhar e depois me processa, é um petista, né? Então, associou essa imagem meio vagabunda, assim, já desde muito novo, né? Eu tinha 8, 9 anos, meu avô xingava, aquele jeito italiano, né? De ladre, não sei o que, né? Petista tutti ladri. E
Então eu já tinha um pouco, e na escola, eu estudei num colégio católico em Caxias do Sul, tinha alguns professores que eram mais progressistas, digamos assim, né, para usar esse eufemismo, e aí a minha família reclamava, enfim, os pais reclamavam, mas nem perto do que é hoje em dia, né, era uma coisa muito mais tênue, assim, então eu já tinha essa percepção de que podia ter um input, mas não imaginava que na universidade ia ser um ambiente tão tóxico, não tinha essa capacidade de análise para saber disso, né? Então, quem me salvou mesmo foi esse amigo, esse colega aí, que talvez eu tivesse adotado um outro caminho se não fosse essa leitura aí. Sabe que eu não sabia, talvez eu soubesse, depois eu acabei esquecendo que tu era gaúcho, que tu era aqui do Rio Grande do Sul. Eu sou uma região aqui de Camaquã, que fica a uns 120 quilômetros de Porto Alegre. Uhum. E para o pessoal que nunca veio no Rio Grande do Sul entender um pouco, a gente até considera, e quem vem no Rio Grande do Sul e conhece a Serra Gaúcha, considera que a Serra Gaúcha parece outro país, por conta da imigração italiana e tudo mais, porque lá o pessoal é mais educado, tu vê o esforço do trabalho, o ambiente, eu até comentei nessa, antes fui para Gramado, lá para aquela região, comentei para o Santos, cara, dá vontade de morar aqui, porque parece que aqui é um Brasil que funciona, sabe? As pessoas são educadas, tudo é muito bem organizado. O Alan dos Santos do Terça Livre, morou um tempo perto de Bento, ele também comenta isso. Então, a gente vê que é bem diferente essa cultura do resto, até mesmo do Rio Grande do Sul. E, Leandro, como é que foi esse processo para te parar nos Estados Unidos? Bom, aí a história é bem longa, né? É bem complexa, porque eu fiz muitas coisas na minha vida. Mas desde a época da faculdade, eu já tinha esse espírito mais empreendedor, talvez pela própria influência familiar. Então, já na universidade, eu buscava negócios para fazer, né? Eu já operava na Bolsa de Valores naquela época, que foi bem difícil, assim, para começar, porque nenhuma corretora queria nem me aceitar, eu era menor de idade, né? Minha mãe teve que assinar alguns papéis e tudo mais. E você começou a ter interesse por conta da internet, pesquisando sozinho? O que foi? Foi meio que sozinho. Eu tinha um dinheiro guardado, né? Porque eu trabalhei desde os 13 anos de idade, né? Eu era office boy, enfim, fazia outras coisas, então ia guardando um dinheirinho. Meu avô promovia entre os netos, eram 7 netos, um campeonato. Quem tirasse as melhores notas ganhava um prêmio, né? E eu sempre ganhava. Então eu fui guardando um dinheiro, e aí eu tinha, na época, eram uns 10 mil reais, que era bastante dinheiro, né? Levando em consideração a minha idade, né? E 10 mil reais, sei lá, umas 5, 6 vezes mais do que hoje, né? Para guri de... Que ano que era isso, mais ou menos? 17 anos. E aí eu fui no banco buscar uma alternativa, porque eu não queria deixar o dinheiro na poupança. E eu peguei lá o folheto e vi que a Bolsa de Valores tinha dado no ano anterior 100%, né? E o CDI tinha dado, e na época o juro era alto, tinha dado 20 e poucos por cento. E aí eu pensei, eu quero 100%, não quero 20%. Eu quero 100%. E aí a gerente do banco falou, não, mas esse negócio de bolsa é muito perigoso. Aí eu fiquei mais motivado ainda, né? Ela disse que não é para eu fazer, é óbvio que eu quero fazer, né? E aí eu comecei a estudar, tipo, naquela época eu já tinha acesso à internet, já gostava, né? Era quase tudo em inglês, não tinha muita informação em português. Passei a estudar tudo que eu conseguia encontrar, livro, sites, enfim, sobre o tema, e passei a operar na bolsa, né? Primeiro fui atrás de uma corretora, consegui abrir uma conta, 2 ou 3 não quiseram abrir, porque naquela época o sistema intermediário tinha 5 mil pessoas no Brasil, 5 mil CPFs que operavam em bolsa. Hoje que ano mais ou menos era isso aí, Leandro? Isso era 96 para 97, né? Que eu comecei. E na faculdade eu entrei em 98. Então, em 98 eu já tinha um pouco mais de experiência. Quer dizer, 2 anos, né? Mas eu já sabia o que era. Inclusive fiz amizade com os monitores dos laboratórios de informática, porque naquela época não tinha Wi-Fi, né? Então, para acessar a internet tinha que ser pelo laboratório de informática. Eu fazia amizade com os caras e deixava eu usar os computadores para acompanhar o mercado, para operar. Então, eu já tinha essa veia, né? E já
tirava ali uns 200, 300 reais por semana, né? Que para um estudante de federal era rico, né? Tipo, era luxo total. E também, cara, buscava todo tipo de negócio. Naquela época tinha uma febre, né? De colecionar cartões telefônicos. Naquela época ainda tinha cartão telefônico. Então eu abri uma loja de cartão telefônico pela internet que chegou a ter 3 mil clientes. Tocava essas coisas em paralelo, até que o negócio de operar em bolsa e de ensinar as pessoas a operar, porque eu passei a participar dos fóruns e tudo mais, esse negócio explodiu, assim, né? Tinha milhares de pessoas pedindo aulas, palestras no Brasil inteiro, e aí eu passei a me dedicar mais a isso, né? Tipo, meio que deixei de lado a engenharia e passei a me dedicar mais ao mercado financeiro. Então, mas começou com cartão de crédito? Não. Uma escola que opera até hoje, né? É uma das maiores do Brasil. No segundo momento, abri uma empresa de assessoria de investimentos, que hoje é a maior da rede XP focada em trading, né, em operações mais agressivas na bolsa. E acabei, né, desenvolvendo uma parceria com a XP lá no início, ou mais no início da XP. Não era tão no início, mas foi quando a XP começou a crescer, que foi em 2011. Eu conheço o Guilherme Benchimol, que é o fundador, CEO da XP, desde que ele começou o negócio. E eu decidi, né, em 2008, que eu queria sair do país. Eu sofri um assalto à mão armada. Quase todo mundo da minha família já tinha sido alvo de algum tipo de violência, né, amigos, enfim. E tu continuava aqui no Rio Grande do Sul, Leandro? Morar em Porto Alegre. Porto Alegre. Saindo do escritório, inclusive com a esposa do meu sócio, que estava grávida. 2 caras assim nos abordaram. Consegui convencer eles a deixar ela embora, né? Porque ela estava grávida e tudo mais. E foi uma coisa rápida, até não foi assim muito problemático, mas eu pensei, o que adianta eu estar ganhando dinheiro, né, indo bem, se qualquer drogado aí pode chegar e me dar um tiro, me matar a qualquer momento, né? Fiquei até meio traumatizado na época. Parava na sinaleira, ficava olhando pro lado, não queria mais sair de casa. Eu pensei, isso não é vida, né? Isso não é uma sociedade civilizada. Na verdade, há muito tempo no Brasil eu me sentia meio que um peixe fora da água, porque eu sempre fui muito pautado assim por fazer as coisas certas, né? Por cumprir as palavras, cumprir contrato, né? Fazer tudo certinho. E de uma maneira geral no Brasil, se você faz as coisas certinhas, você é prejudicado, e se você faz as coisas de maneira errada, sacana, você acaba sendo beneficiado. Isso sempre me incomodou muito, essa logística aí, né, da sociedade brasileira em geral. E em 2008, quando teve essa situação do assalto, foi a gota d'água, digamos assim, para eu, não, agora chega, né? Eu comecei a pesquisar vários lugares. Eu estava mais inclinado a ir morar na Suíça. E aí o Guilherme Benchimol, na época, isso foi por volta de 2012, 2013, sabe, você quer realmente sair do país? Eu quero. Tem um projeto que a gente está desenvolvendo nos Estados Unidos, né, tá abrindo a filial da XP lá. Você não quer ajudar nesse projeto, né, colocar de pé? Tô dentro, né, sempre gostei dos Estados Unidos, já vinha para cá com certa frequência, me identificar com a cultura americana. E aí fui para Nova York, fiquei 6 meses, 1 ano em Nova York, primeiro indo e vindo, depois fiquei um tempo morando lá, e depois acabei vindo para Miami junto com o projeto, que passou a ter a sua base aqui em Miami. Continuei com os negócios no Brasil, né, as minhas empresas mesmo já até operam junto com a XP, e acabei ficando, tipo, tô desde 2014 morando aqui nos Estados Unidos. Claro que vou e volto, né? Tem muita coisa no Brasil, então cada 6 meses ou até menos vou para o Brasil, fico um tempo e volto, mas fico a maior parte do tempo aqui. Então foi assim que eu acabei nos Estados Unidos. Mas nem aí deixa dinheiro em poupança? Hã? Mas nem aí deixa dinheiro em poupança também? Porque a tua professora falou lá que era uma outra economia há muito tempo, né? Tipo,
os juros são baixos há muito tempo, as pessoas já têm uma cultura de investir em ações porque é necessário, né? Não tem... Agora no Brasil está acontecendo isso, né? Mas não tem investimentos com liquidez e sem risco, entre aspas, que vale a pena, né? Então, você é obrigado a investir em ações ou outros títulos mais agressivos, porque só deixar juros, né, básicos, você mal vai vencer a inflação. Ele falou que lá em 96 disseram que era arriscado investir em bolsa, mas tipo, há 5 anos atrás a poupança também, o Collor tinha quebrado tudo, né? Exatamente. E aí o americano... Tem um histórico, né, um histórico de calotes de longo prazo. Claro que faz um tempo que isso não acontece, mas até, né, o Plano Real e tudo mais, de tempos em tempos tinha um calote, né? E isso não foi ultrapassado na América Latina. A Argentina saiu de um calote de 3 ou 4 seguidas e parecia que ia sair desse ciclo e voltou novamente a dar calote. Outros países sul-americanos fazem isso. E o gringo aqui, ele não olha assim muito para o Brasil, para ele é tudo mais ou menos a mesma coisa. O Brasil, Argentina é mais ou menos a mesma coisa, né? Então é muito negativo para nós a situação argentina, qualquer calote que aconteça na região. É latino-americano, é tipo um povo só, a galera só. Mas aí eu acho que... Buenos Aires não é tão fora, não é uma anedota tão fora da realidade, né? Para eles, Brasil, assim, é um mundo muito distante. Tipo assim, é uma terra meio exótica, né? Eles não sabem muito o que acontece no Brasil. Ô, Leandro, e nessa época aí tu já fazia alguma análise política pública? Como é que foi essa relação? Como eu já estava estudando há bastante tempo, né? O mercado e política, filosofia, história, né? Eu sempre gostei muito de história. É engraçado isso, mas as minhas matérias favoritas na escola eram matemática e história, né? O que não é uma combinação muito usual. Então, como eu já tinha essa experiência de mercado e acompanhava a política, eu gostava muito de ler, né, sobre filosofia, política, história, enfim, eu já tinha algum conhecimento e já externava as minhas visões para o público que me acompanhava, meus alunos, né, mas não de maneira tão ostensiva como eu faço hoje. Como eu faço já, desde que eu vim para cá, na verdade, eu passei a ter uma exposição maior pública em relação às minhas opiniões políticas, né? Mas eu faço isso há bastante tempo. E daí tu começou a ganhar notoriedade como, Leandro? Porque foi no Twitter? Qual a rede social que tu usou? Como é que foi assim? Acho que o kick-off para isso, né? Do ponto de vista político, porque eu já era bastante conhecido no mercado financeiro. Principalmente no mundo aí da especulação, do trading, né? Nessas opiniões políticas, acho que o kickoff foi uma entrevista que eu fiz com o professor Olavo em 2014. Eu fui até a casa dele, entrevistei ele por algumas horas, editei, dei uma entrevista de 2 horas e pouco editada. E esse é um vídeo que está na internet, ainda tem mais de 2 milhões de views. Eu já vi. E foi uma entrevista muito interessante, né? E a partir dali eu passei a ter mais seguidores, externar mais também. O momento no Brasil era muito propício para isso, porque a gente tinha saído daqueles protestos em 2013, que eu já tinha, né, participado um pouco mais das discussões e tudo mais. Passamos em 2014 com a reeleição da Dilma, né, que foi um desastre completo. E existia a premência, né, da necessidade de impeachment, enfim, de fazer alguma coisa porque o país estava indo para o caminho venezuelano. Então eu passei a buscar, né, mais conhecimento, mais interlocução. Tive contato com várias lideranças que acabaram ou se elegendo para algum cargo, né, virando líder de algum movimento. Me juntei ao movimento, na época era o movimento Acorda Brasil, né, depois virou o movimento Avança Brasil. E, enfim, foi um momento assim de muita conexão com muita gente.
pela luta, né, política lá para derrubar a Dilma, tirar o PT do poder, e acabou sendo uma coisa natural. Tipo, eu nunca promovi, né? Eu só ia postando as coisas, falando com as pessoas e bom, né, explodiu aí esse número expressivo aí de seguidores. E tu chegou a ter, Leandro, alguma retaliação nos teus negócios, ou alguma coisa foi mal por causa desse teu posicionamento político? Olha, de tempos em tempos tem algum questionamento, né? Algum cliente que não questiona e mistura as coisas, porque no âmbito da empresa, né, e na atividade que eu faço, nas opiniões que eu dou, eu sou bem cuidadoso, assim, para não misturar, né, as coisas. Tipo, eu dou uma opinião completamente isenta, é realmente o que eu analiso, sem... Claro que a gente sempre vai ser um pouco afetado pelo que a gente pensa, né, mas eu dou a avaliação mais isenta possível e pensando no objetivo, né, no melhor do cliente, no melhor em termos de capacidade de prever o que potencialmente vai acontecer, benefício, risco. Mas, obviamente, que por conta dessa exposição pessoal, né, que não tem nada a ver com a empresa, as pessoas eventualmente misturam. Então, tem, às vezes, alguém que acaba dizendo, não vou mais ser seu cliente porque eu não concordo com o que você falou, mas tem outro lado também, né? Tem pessoa, não, eu quero ser seu cliente porque eu simpatizo com você, né, nas suas opiniões pessoais. Então, eu diria que, no saldo, eu acho que é bem positivo ainda, né? Agora, do ponto de vista pessoal, sim. Do ponto de vista pessoal, tem, especialmente no ano que passou, né, a gente teve uma escalada de perseguição, tem um ataque midiático massivo, difamação mesmo, né? A galera ataca e difama e mente e manipula e quer destruir a sua imagem, né? Esse pessoal que diz que luta com discurso de ódio é o pessoal que mais odeia, é o pessoal que difama, que mente, que tem a intenção realmente de te machucar, de prejudicar de alguma forma. E, por incrível que pareça, isso descambou para uma perseguição estatal, né? A gente teve a CPI, teve a questão dos inquéritos aí, que eu fui mencionado, né? Apesar de não ter sofrido nenhum ato específico, né? Nenhuma censura, ninguém nunca me chamou para dar nenhuma explicação, mas a coisa veio exatamente evoluindo da imprensa, que iniciou com listas, né? Listas negras, foi para CPIs, foi para Supremo até, né? Um caso acho que todo mundo conhece, não precisa entrar em detalhe. E foi o primeiro momento que eu senti na pele mesmo algo que eu sempre li nos livros, né? Eu sempre me interessei muito em estudar o autoritarismo e as perseguições políticas, né? Então, estudei muito o que aconteceu mesmo no Brasil, na época de Getúlio, o que aconteceu na Alemanha nazista, na Itália, se bem que o nível de perseguição na Itália foi bem menor do que na Alemanha, por exemplo, o que aconteceu nas ditaduras comunistas, alguns outros regimes, e pela primeira vez eu me senti, digamos assim, um pouco na pele das pessoas que eu sempre li a respeito, né? Tipo uma perseguição política, não só do ponto de vista midiático, mas do ponto de vista do Estado, né? Perseguindo e cerceando e sugerindo a possibilidade de alguma medida direta, né? E vários amigos, enfim, companheiros aí de luta, de visão, né, política, sofrendo diretamente censura, Polícia Federal na sua casa, devassa nas suas contas, enfim, coisa de Estado totalitário mesmo, né? Isso é uma coisa que me chocou de uma certa forma, né? Porque eu não imaginava isso acontecendo dessa maneira no Brasil, depois de nós termos conseguido, né, pelo menos num primeiro momento, expulsar o PT do poder e até ter eleito um partido, um partido não, né, um presidente conservador. E a gente está vendo, né, essa evolução, essa emergência de uma postura totalitária no mundo. O Brasil à frente, né,
é uma vanguarda de tudo que é porcaria. O Brasil sempre é vanguarda de coisa ruim, né? Nunca é vanguarda de coisa boa. Então, a gente está na vanguarda aí desse movimento de diminuição das liberdades civis, liberdades políticas. Mas na Europa não está muito diferente, né? A gente já teve um país que nem a Alemanha, que já tem um histórico, né, que a gente não precisa nem mencionar. A polícia pode invadir uma casa sem um mandado judicial por conta de uma emergência sanitária, né? Aqui nos Estados Unidos ainda não chegou nesse ponto, mas a gente tem também várias medidas sendo tomadas, especialmente em estados controlados por democratas, né, pela esquerda. Então dá para ver uma diferença muito grande assim entre. Graças a Deus, hoje eu estou na Flórida, que é um estado que tem uma Câmara, um Senado, né, um governador republicano, 2 senadores representando lá no Senado americano republicanos, a bancada de deputados federais né, maioria republicana. Então é um estado que não sofreu durante essa crise sanitária esse tipo de medida, mas eu tenho amigos que moram na Califórnia que o governador baixou lá uma ordem executiva que dava até detalhes de como tinha que ser, né, o banheiro de quem receberia pessoas pro Thanksgiving, que é um dos feriados mais importantes aqui, pro Natal, né? Tinha que ter o sabonete tal, uma pessoa podia ir por vez a cada tanto tempo. Tipo, como é que as pessoas vão frequentar o banheiro da tua casa, né? Então, é algo assustador de ver isso acontecendo num país como os Estados Unidos, né? Então a gente vê que o Zeitgeist, né, que os alemães falam, o espírito do tempo que a gente está vivenciando é bem assustador. Assim, a gente que já estudou a história, especialmente a história do totalitarismo, consegue ver todos os sinais. Assim. Várias vezes eu me pego assim percebendo passagens daquele livro Os Demônios, né, do Dostoiévski, assim, porque o Dostoiévski é um livro que, por um lado, é um pouco chato, mas ele vai andando em círculos assim, vai mostrando como todo o ambiente ele vai sendo produzido e vai facilitar a produção, né, o descambe, digamos assim, para um Estado totalitário. Então, o Estado totalitário não acontece de uma hora para outra. Tem as condições, né? E aí a gente que estuda consegue ver, assim, onde a gente olha, a gente consegue ver crescendo, assim, essas condições, esse pensamento, né? E a gente vê as pessoas, né, Leandro, não percebendo isso. A gente olhava, assim, lá no início do nazismo, no início da ditadura na Venezuela, das ditaduras todas, a gente vai olhando todos esses regimes totalitários e a gente vai vendo que o povo está seguindo o mesmo caminho que aquele povo lá também seguiu. Porque no início do nazismo, as pessoas também não percebiam para onde estavam sendo levadas, né? E eu acho que hoje a gente tem um agravante que eu acho que nunca a gente tiveram a capacidade de um controle tão grande sobre as nossas vidas como se tem hoje, né? Mas esse controle em si, ele só é possível porque já houve um preparo. Então, a gente está passando aí, sei lá, já por umas 3 décadas de uma educação, de uma cultura, né, de uma imprensa dominada por uma mentalidade esquerdista. Então fica mais fácil você dar esse golpe, né, utilizar uma situação específica para usar como desculpa para implementar uma série de medidas autoritárias. Me parece que tudo o que está acontecendo, de uma certa forma, assim, é um teste, né? Eles vão testando e ver o que acontece. E eles testam, funciona, as pessoas assim, bom, então a gente pode ir para a próxima fase, né? Então, não tem como perceber se não tem os instrumentos para perceber, né? E eu percebo que a maior parte das pessoas não tem esses instrumentos de fato. E a gente está falando aqui para uma bolha, né? Eu até acho que foi meio que um milagre, né? Foi meio milagrosa assim, essa eleição de Bolsonaro, esse movimento todo que aconteceu. Eu acho que a esquerda errou no Brasil, especialmente, porque foi mais para o lado dessa política identitária, que é uma coisa que funciona melhor numa Europa, nos Estados Unidos. Mas no Brasil o povo ainda está muito ligado numa realidade que se apresenta de necessidade. E quando você vive mais próximo da necessidade, né, você está lá numa comunidade, você precisa trabalhar de dia para conseguir pagar o prato da noite, né?
você vive de uma forma instintivamente mais próxima daquilo que funciona, né? Então, vem com um papinho de mudança de sexo para um cara que está lá, né, preocupado se vai conseguir comer naquele dia, se vai conseguir, sei lá, não tomar um tiro numa favela. É óbvio que não vai pegar tanto, né? Então, eu acho que é aí que houve um espaço para o conservadorismo se apresentar e ganhar, né, o apoio da população. Ou simplesmente consolidar um apoio que sempre teve, né? O que acaba acontecendo no Brasil é que existe uma distância entre a realidade do povo e a representação política, né? Como a esquerda dominou por cima a elite, então tem as representações, as instituições, o Estado, né, formado por essa elite que é mais ligada à esquerda, e o povo, que é mais conservador, até sem saber, né, não tem a representação. E aí surgiu, como o próprio professor Olavo falou na entrevista que eu fiz em 2014, e a entrevista ficou famosa depois, né, da eleição do Bolsonaro, explodiu, né, de views, porque tem uma parte que ele fala aí, se surgir um candidato que não tiver vergonha de falar o que o povo pensa, se não tiver, né, se não for acanhado de defender o que o povo quer, vai ganhar. Não precisa nem ter partido. E foi exatamente o que aconteceu, né? Então, apesar disso, o povo não tem, né, a consciência, não tem nem a imaginação necessária para entender o que está acontecendo em relação a essa emergência sanitária, porque é um golpe perfeito se a gente for para pensar, né? Porque existe de fato uma doença e as pessoas morrem, então você cria o medo, você cria o estresse, e a gente sabe que quando as pessoas estão com medo, estão estressadas, e ainda você coloca elas fechadas em casa, sem poder fazer nada, e aí o nível de angústia aumenta, você tem uma capacidade maior de colocar qualquer mensagem, né? Então o objetivo é exatamente esse. Então, se você não tem o conhecimento, você não tem a imaginação, você pode até se indignar, você tem alguns insights, assim, né, que alguma coisa muito errada está acontecendo, mas você não consegue expressar isso e não consegue reagir a isso. Leandro, o que a gente vê também é que tem pessoas que praticamente clamam por essa tirania. Esses dias eu entrei numa loja e estava um pouco cheia e tinha uma mulher na porta reclamando, dizendo tinham que proibir de entrar, assim. Então tem gente que praticamente clama, né, e você falou que usa-se de uma premissa verdadeira, né, para vir com tirania, né? Então a doença existe, né? E eu lembro de Chesterton que falava na ortodoxia, né? Eu sei que é errado montar em cima de um homem, né? Aí logo vão me dizer que é errado montar em cima de um cavalo, aí vão dizer que é errado pisar na grama, que fazem, e vão me proibir até de sentar numa cadeira porque é feita de uma árvore, né? Então sempre parte de uma premissa verdadeira. Porque quando as pessoas estão no nível desses de angústia, qualquer solução que pareça ser a solução já é automaticamente aceita, né? E é um teste muito interessante, assim, você acompanha, né, muitos jornalistas até que efetivamente acreditam que qualquer vacina, por exemplo, vai resolver o problema, né? Então, se criou assim a realidade, não, vacina, bom. Aí não tem mais aquela parte necessária anterior, tipo, tá, mas essa vacina é segura, essa vacina é eficaz, essa vacina não pode gerar um problema, não. Porque a vacina é igual à ciência, que é igual a bom, que é igual a solução. Então, qualquer pessoa que for contra essa ideia é um obscurantista e está errado. E até vai me prejudicar, porque eu posso morrer por causa dessa pessoa, então essa pessoa é uma genocida, entendeu? Tu entra num ciclo irracional que é baseado no medo. E não importa se é contraproducente, se pode gerar um problema ainda maior. É o que parece ser, né, o mais lógico, e que é ilógico, né, mas é uma reação emocional, não é lógica na palavra, seria uma reação emocional com inputs que são dados pela mídia e tudo mais, né? Porque o que acaba acontecendo, mesmo com as pessoas percebendo que a mídia mente muito, que manipula, que está ligada à própria elite, ao próprio establishment político, né? Na hora do vamos ver, ainda existe uma memória, digamos assim, de que, o cara é um órgão de imprensa e na hora do vamos ver ele vai me falar a verdade, né? Eu vou confiar um pouco mais porque parece um pouco mais sério, né? Tem lá o Jornal Nacional, né? Parece uma coisa profissional, digamos assim, o simbolismo
A aparência importa nessas horas, né? Então passa uma aparência de autoridade e numa situação de crise eu vou acreditar mais naquilo, né? Então, por que a mídia foi com tudo para cima, né, dessa questão da pandemia? Porque isso gera mais poder para a mídia, né? Ela voltou a ter, digamos assim, alguma autoridade que tinha perdido quase completamente, né? E só as pessoas que realmente já estão num outro estágio de consciência conseguem perceber toda a sacanagem. Aquelas que ainda não desenvolveram toda essa capacidade, elas automaticamente vão dar mais atenção e mais peso para aquela opinião. E antes a gente tinha a impressão que a internet era meio que oposição à TV, só que hoje a gente entra no Twitter, no horário do Jornal Nacional, tá escrito lá embaixo nos trends, Jornal Nacional com a foto do William Bonner. Então a gente vê que tem meio que um acordo aí de cavalheiros, né? Vamos falar de vocês, vocês falam da gente, né? E fica todo mundo bem na fita, né? Não é oposição, mas coisa nenhuma. Oposição somos nós que estamos lá falando deles, mas a Big Tech em si não é Leandro, falando disso, tem toda essa movimentação, né, do Dia do Silêncio amanhã. Como é que tu está vendo essa ação? Tu acha uma ação válida, que vai surtir algum efeito, que deveria ser mais intensa? Eu ajudei a organizar porque eu vejo da seguinte forma. Essa situação das Big Techs já está consolidada. As Big Techs são, né, aí um instrumento de controle, são um instrumento totalitário. Talvez o principal até. Então, se nós formos parar para pensar, a única maneira de lutar contra as Big Techs é através da consciência de que elas só têm esse poder todo porque elas contam com a nossa atenção, né? Todos os bilhões que os caras colocam em pesquisa, o que os caras estão trabalhando é fazer sistemas, serviços, algoritmos que prendam a nossa atenção pelo maior tempo possível e deixem a experiência mais prazerosa possível para nós, né? Já foi provado que o efeito das redes sociais no nosso cérebro é muito parecido com o efeito de uma droga. Ou seja, você tem um seguidor, uma injeçãozinha de dopamina, né? Você ganha um like, você interage, você ganha, né, relevância, isso tudo é dopamina. Então vai gerar um ciclo de vício, que é o que eles contam, para manter esse controle sobre nós. E uma coisa que eu percebi já há mais tempo é que eles não querem simplesmente eliminar os conservadores dessas redes. Porque isso é muito ruim do ponto de vista de business. Porque você, sei lá, nos Estados Unidos, por exemplo, você vai eliminar metade do seu público. Isso não faz muito sentido do ponto de vista de negócio. Então, do ponto de vista político, né? Se você quer controlar as pessoas, você não elimina as pessoas da sua rede, você quer manter elas perto de você. Então, o que eles fazem é eliminar só algumas pessoas como exemplo. Mas elas não eliminam um número grande de pessoas. Porque para elas seria muito fácil. Aperta um botão e elimina 50 milhões. Elas sabem exatamente quem é conservador, quem não é, quem tem uma visão que, né, vai contra essa agenda. Então, o que eles querem é controlar. Como é que eles controlam? Você fala, sei lá, um tempo atrás foi censurar no Twitter. Eu fiz uma crítica ao islamismo. Então, o sujeito falou, olha, o aviso automático ou não do Twitter falou, olha, você escreveu algo que vai contra os nossos termos de uso. Então, você está bloqueado por 12 horas. Se você apagar essa mensagem e não falar mais dessa forma, você pode voltar a postar. E aí, o que isso gera nas pessoas? A autocensura. Porque aí, quando eu for escrever, eu não vou escrever a mesma coisa porque eu sei que vou ser bloqueado, né? Então, a única forma de a gente fugir disso é deixando de dar atenção para essas redes. Mas é óbvio que fazer isso de uma maneira a sair dessas redes de uma hora para outra vai gerar um vácuo da nossa voz nessas redes, né? Então, por isso que eu acho que o Dia do Silêncio, e é só um primeiro passo, né, uma primeira ação, é o que já gera essa consciência. Peraí, eles querem ficar nos censurando, mas não é bem censura, né? Nos controlando, na verdade. Porque no final das contas, não é só o controle político. Eles querem nos manipular para nos transformar numa máquina mais eficiente para responder anúncios. Esse é o mecanismo de gerar dinheiro. Então é a manipulação não só do ponto de vista ideológico, político, mas do ponto de vista de business mesmo. Eles querem criar um estado mental nosso para que a gente seja mais afeito a clicar e consumir, por exemplo, né?
Esse é o objetivo final desses algoritmos. Então, se a gente gera um dia de silêncio que cada um, de maneira unilateral, né, vá lá e resolva, por vontade própria, não participar desse negócio, pelo menos por um dia, já geram... Opa, peraí. Como assim esses caras não estão querendo participar? Eu que decido se esses caras não vão participar, não são eles que decidem. Vocês entendem? É meio que quebrar essa relação automática do tipo, não, eu vou participar das redes porque já faz até parte da minha vida, né? É que nem aquele cara do documentário das redes, né? Pô, você abre seu celular e olha as redes de manhã, antes ou depois de fazer xixi, né, no banheiro? Não é que você não vai olhar, você vai olhar, você vai participar, né? Mas peraí, será que tem que ser assim? Será que a gente tem que ficar ligado nesses caras? Vamos olhar para outras coisas, né? Vamos ler um livro, vamos falar com um amigo, vamos buscar alternativas dessas grandes redes. Vamos entrar no canal do Telegram, né? Vamos buscar aí alternativas a todas essas redes. Vamos por livre e espontânea vontade dizer, não, hoje eu não vou dar a minha atenção para esses caras, ou seja, hoje eu não vou dar dinheiro para esses caras, porque atenção é igual a dinheiro, igual a poder para eles, né? Se um dia não vira 2 dias mais à frente, não vira 3, não vira uma semanas, e organização para criar outras redes que não estejam na mão deles, então o objetivo é esse. Eu ia levantar uma questão ali, mas tu já basicamente respondeu, Leandro, que me preocupa bastante o seguinte: os meus pais, por exemplo, eles entraram na internet no ano passado e eles usam o Facebook. Então me preocupa muito a gente largar de vez, porque tem muita gente que está aderindo a uma campanha assim, vamos abandonar as redes de massa, vamos sair do Facebook, do Twitter. Mas eu já ensinei meu pai a usar o Telegram e ele já entrou em alguns canais e já sabe como seguir outras pessoas pelos canais do Telegram, entendeu? Sim, não, nós temos que fazer isso. Eu acho que uma grande missão é levar o grupo da família para o Telegram. Mas eu escrevi no Twitter. Missão: ensine uma tia do Zap a sair do Zap e entrar no Telegram, entrar no Signal, enfim, né? Ensine a tia do Zap a fazer isso. Então, pode ser a missão aí para os nossos espectadores, né? Ensine o seu pai, sua mãe, sua tia, sua avó a sair do Facebook. O Facebook é o pior de todos. O Facebook, além de ser aquele que mais censura, é um spyware. Ele futrica toda a tua vida de maneira profunda e outros softwares que não tem nada a ver com o Facebook. Então, a definição técnica é um spyware. É um espião no teu celular, no teu computador. A quantidade de informações que o Facebook te dá para colocar ali trabalho, onde tu estudou, né, onde tu estuda, se tu é casado, quem quer teu cônjuge, assim, é enorme. Que no Twitter não te pede isso tudo, né, para ficar de forma pública. Tu coloca lá uma breve descrição, né, teu e-mail, telefone, pouca coisa a mais, né? O Face é muita informação que te pede. Agora, o grande inimigo mesmo, e aquele que tem o maior poder de influência e a gente não fala e não percebe, é o Google. Porque a primeira rede, né, do mundo e que concentra, é um monopólio, é o Google, 82% de todas as buscas. E aí a gente não percebe que aqueles resultados são manipulados para defender uma determinada ideologia. Sim. A gente leva mais a sério os resultados. Ninguém pensa assim, esses resultados que estão vindo do Google estão saindo da onde? Todo mundo já... Não, isso aqui é o melhor resultado, né? E Às vezes vocês querem um exemplo, pessoal do chat, coloca lá em Google Imagens e escreve censura. Não vai aparecer nada assim, vai aparecer só charge do Bolsonaro, né? Bolsonaro cala na boca do Brasil. Só teve um professor, que é um dos grandes especialistas nessa manipulação, que é o Dr. Epstein, que é um professor de Stanford que nem é conservador. É um cara que sempre votou a vida inteira no Partido Democrata, né? Odiava o Trump, inclusive. E ele rodou uma pesquisa, ele fez uma simulação no laboratório lá da universidade. Ele criou um sistema de pesquisa, né, tipo um Google dele, e fez um teste com alunos, onde eles simularam uma eleição, e aí ele dividiu em grupos, e ele fazia mudanças nos resultados. Né? Você tem que fazer uma pesquisa sobre esses candidatos e você vai escolher um candidato. E ele manipulou os resultados para serem mais favoráveis ou desfavoráveis aos candidatos. E ele identificou que há um potencial
de empresas como o Google de mudarem só nos Estados Unidos 20 a 30 milhões de votos. Né? E ele identificou que a maneira mais efetiva de você influenciar as pessoas não é assim mudando na cara dura. Tipo, tu botar lá o nome e aparecer todos os resultados negativos, sabe? Se tu quer sacanear com alguém, por exemplo. Ele identificou que a maneira mais eficiente é você ser sutil. Tipo, você mudar o terceiro resultado, o quarto. Né? E aí ele fez um teste em tempo real das eleições da Índia e percebeu que esse efeito está presente. E ele avaliou as eleições de 2016, ele identificou que o Google manipulou os resultados fortemente a favor da Hillary Clinton. E em 2020 os caras chutaram o balde. Né? Como é que ele conseguiu achar as provas disso? Ele conseguiu que 1.200 voluntários instalassem um programa que gravasse tudo o que fizesse no seu computador ou no seu celular. E a interação que eles tinham com os produtos do Google. Basicamente, o sistema de pesquisa e, como eu ia falar antes, acabei não falando, o YouTube é o segundo sistema de pesquisa mais utilizado no mundo. Né? Então, eles têm o primeiro e o segundo. Inclusive, a gente está falando aqui pelo YouTube. Né? Ele percebeu que os resultados são enviesados ou foram enviesados a favor do Biden, mas mais importante que isso, é que tem um efeito gigantesco, segundo ele. Ele identificou que há 6, 7 dias das eleições, apenas os voluntários que participaram da pesquisa, que eram democratas, receberam um aviso: vá votar. Os republicanos não recebiam esse aviso. Ele acha que só isso poderia mudar de 2 a 3 milhões de votos. Se a gente for pensar aqui nos swing states, onde a eleição não é obrigatória, né? Aconteceu. Alguns states tiveram uma diferença de 10 mil votos, 20 mil votos. Isso é definidor. Né? Isso é definidor. Então, o Google tem uma capacidade maior do que outras redes de influenciar as pessoas, até porque as pessoas não percebem o Google como um agente político. Né? Já que o Facebook, sim, porque você está ali interagindo diretamente, né? O YouTube é uma forma diferente de censura, não é tão direta, mas o Google é o grande ator aí com capacidade de manipular politicamente a sociedade. Ele não é personificado também, né? A gente pensa em Face, a gente imagina o Zuckerberg, sabe que ele é esquerdista, tem o Jack no Twitter. Você coloca um termo de pesquisa, ele já oferece uma alternativa para o autocompletar. Aí já é uma forma de te manipular. Porque ele pode oferecer um termo que seja positivo ou negativo em relação a alguma coisa. Né? Quando você escreve no Gmail, ele já sugere palavras. Você está escrevendo um e-mail, ele sugere quais palavras você deve usar. Ele autocompleta frases num e-mail. Ou seja, já está pensando por ti. E eu acompanho o Google, né, e a política interna do Google há muito tempo, e eles têm sistematicamente ficado mais extremados. Tem um vídeo que saiu, e não teve muita relevância, né, saiu no Breitbart, de 2016, que foi uma reunião que aconteceu logo depois do Trump ser eleito. E aí os principais executivos, né, os fundadores, enfim, fizeram uma reunião com os funcionários do Google lá no campus, na sede da empresa, no Vale do Silício. E tinham pessoas chorando, tinham pessoas desesperadas. E ali eles fizeram uma discussão dizendo que eles não iam mais permitir que isso acontecesse. O que isso significa? Em 2018, vazou também um material interno do Google que apresentava uma visão do Google em relação à moderação de conteúdo, que eles chamaram de The Good Censor, ou seja, o bom censor. E basicamente, nesse material, eles afirmam que a era de uma internet livre e aberta tinha acabado e que agora era uma era de uma censura correta para acabar com preconceitos, para lutar contra injustiças sociais, né? Enfim, usando uma linguagem totalmente esquerda. Inclusive, um dos exemplos que eles colocam nesse material é o que aconteceu no Queer Museum. Lembram disso? Daquele museu que oferecia aí arte, entre aspas, né, pornográfica para crianças e adolescentes, né? Escolas estavam indo ver.
deu toda a polêmica. Então eles davam um exemplo daquilo como a internet podia ser negativa para censurar as pessoas, especialmente gays, trans e assim por diante, né? E aí um terceiro material assim chocante foi um vídeo gravado por aquele projeto Veritas, né? Project Veritas, câmera escondida, onde eles pegaram a rede da inteligência artificial. É a mulher que cria sistemas de inteligência artificial para fazer moderação no YouTube, para buscar termos, para colher informações e assim por diante. E aí, nessa conversa, né, que ela não sabia que estava sendo gravada, ela fala que eles queriam ter certeza que esses sistemas trabalhavam pelo bem da humanidade e esses sistemas tinham que ser progressistas. Ou seja, eles estão utilizando sistemas artificiais que são esquerdistas para fazer aí a moderação de resultados, né, a moderação de vídeos, a busca e a apresentação de resultados. Por exemplo, eles acreditam que deve ter um viés positivo e que defenda negros e que demonstre como o mundo é racista e é machista e é patriarcal, né? Então, na cabeça da pessoa que está desenvolvendo o sistema de inteligência artificial, eles estão colocando esse tipo de preconceito, esse tipo de visão ideológica. Ou seja, a gente está criando robôs esquerdistas para nos controlarem, né? Lembra então, aquela ficção do Eu, Robô, né? Chegaram. Tem aquela ficção do Eu, Robô, que tem um filme do Will Smith, né? Que todos os robôs, eles seguem a Matrix, e daí aparece um robô que ele pensa por si mesmo, e todos os outros robôs saem querendo destruir ele. É interessante você citar o Isaac Asimov nesse livro, porque lembrem bem como é que acabou o livro ou o filme, né? Para quem vê o filme é bom também, o filme faz jus ao livro, às vezes o filme sai muito ruim, né? Mas esse é bom. Com o Will Smith, inclusive. Lembra que basicamente aquelas 3 leis da robótica servem para proteger os seres humanos de eventual robô que fosse maléfico, que fosse negativo, que quisesse matar um ser humano, né? Então, o robô não poderia fazer mal para um ser humano, estava isso no código-fonte lá dos robôs. Só que daí os robôs evoluíram para perceber que o ser humano fazia mal a si mesmo. Então, o robô teria que intervir para proteger o ser humano. Não é exatamente o Jack Dorsey, lá, o CEO do Twitter, ou outros caras falando que eles tinham que intervir para proteger as pessoas contra elas mesmas, né? Então, quando eu vi isso acontecendo, eu pensei, ligou aquela luzinha vermelha nos robôs e eles estão tomando conta, né? Então, não, a gente está fazendo isso pelo bem de vocês, né? Que nem o Stalin já disse, que nem o próprio Hitler já disse, que nem o Mussolini, que nem todos os filhos da puta da história falaram que estavam fazendo algum tipo de intervenção na sociedade e até matando pessoas pelo bem delas, né? Para salvar, na verdade, a humanidade. É a mesma coisa. Absurdo. Tá mutado, Maurício. Tá mutado aí. Lembrando, pessoal, que quem participar conosco pelo Superchat, apoiar nosso trabalho aí, vai enviar uma pergunta, nós vamos ler e de quebra vai participar do sorteio do livro de hoje, que é uma obra aí muito importante para nós compreendermos até as questões de manipulação, que é essa obra aqui. O Santos tem a outra edição. Como vencer um debate... amarela também. Ah, é? A minha, não sei porque na câmera ela tá aparecendo azul, mas ela é verde, tá? Essa aqui é como vencer um debate sem precisar ter razão, tá? Tem a introdução do professor Olavo, as notas, o prefácio e a do Schopenhauer. Então, participem aí e concorram a um livro. Nós temos alguns participantes já. A Regiane passou aqui, que sempre contribui conosco, muito obrigado. Ela falou, passando para dar boa noite, hoje apenas ouvindo. Obrigado, Regiane. O Reginaldo mandou um boa noite também. E o Leônidas contribuiu e não deixou comentário. Então, pessoal, vamos aí participar, apoiem nosso trabalho. Leandro, então, amanhã nós vamos ter esse dia aí. O pessoal tem migrado bastante para o Telegram, né? Eu vi que tu tem um canal lá já. Tu pretende, em breve, deixar as outras redes? Qual é a tua estratégia? O que tu imagina para o futuro aí, Leandro? A minha estratégia basicamente é buscar redes alternativas, né? Eu tenho um canal do Telegram, eu tenho um canal no Parler também, que agora está fora do ar pela ação totalitária das empresas. Que pouca gente que a Amazon acha que é melhor para a gente. Foi uma ação coordenada, ou seja, isso já deixa na cara que já virou um oligopólio, né?
Eu tenho um canal no Gab, eu acho que o Gab está mais preparado, né? Já sofreu essa mesma coisa há 2 anos atrás. Para comunicações pessoais eu tenho usado o Signal, e eu espero que surjam outras alternativas, porque isso que está acontecendo abre oportunidade para outros negócios. Eu acho que o e-mail, né, as newsletters aí vão voltar a ter o seu espaço, a importância, né, os antigos blogs, enfim. Eu acho que, de uma certa forma, a gente vai ter uma volta à internet como ela era alguns anos atrás, de certa maneira. E a minha estratégia é utilizar essas redes maiores para ser um canal para levar as pessoas para esses outros canais, né? Eu não acho que seja uma boa assim simplesmente abandonar essas redes grandes de uma hora para outra. O que eu quero é, com o tempo, diminuindo a exposição nessas redes grandes para dar menos grana para essas empresas e poder para essas empresas e levando as pessoas para outros canais ou até participar de outras soluções, de criar outras soluções, né? Essa é a minha estratégia. Ô, Leandro, e tu tá aí no mundo dos negócios, dos trades e tal, você não ouve falar numa nova rede, de repente investimento, você vê que as pessoas... Porque assim, segundo os dados que eu sei, metade da população americana investe em bolsas, né? Não sei se é verdade esse dado. Você sabe se pessoas estão investindo nessas... Chega a 80%. Caraca, é muita coisa. Se for considerar fundos e tudo mais... E no Brasil, sabe quanto é que é, Leandro? E os brasileiros, quanto é que é, será? Sabe? Os brasileiros não chegam a 5%. Puta merda. Então, seguindo a pergunta... que o problema é que o brasileiro não tem dinheiro, né? Tinha sobrando. A última vez que eu vi, não chega a 8% o número de brasileiros que tem pelo menos 10 mil reais para investir. O brasileiro é pobre, a gente não tem dinheiro, né? Esse que é o nosso problema. E daí tu vê, Leandro, um certo movimento de pessoas investindo nessas redes alternativas, ou elas não têm nem condições de deixar capital aberto? Não, o problema não falta dinheiro, não falta vontade, o que falta são condições práticas, porque é o seguinte, o sujeito vê o que aconteceu com o Parler e pensa, mas qual é o risco de eu investir? Né? Eu vou investir, eu vou fazer, e os caras vão puxar meu tapete. Né? Então, um argumento dos liberais se você não está satisfeito com o Twitter, abra a sua própria rede social. Os caras do Parler foram lá abrir, o que aconteceu? Né? Estão sendo bloqueados. E está se criando, não é só bloqueado, está se criando um ambiente que, se você não reza a cartilha da esquerda, você é um fascista, você é um terrorista, você é um genocida, você é qualquer coisa ruim. Então, culturalmente, até politicamente e juridicamente, você passa por um monte de risco. Né? Então, está se criando um ambiente cada vez mais negativo para isso. E pode ver que até o Jack Dorsey, que tem, digamos assim, além do cinismo, né, mas ele tem uma veia assim um pouco libertária, talvez já esquecida. Ele fez uma thread dizendo que não fica feliz com o bloqueio do Trump, mas que acha que foi necessário, que eles acertaram em fazer, mas que ele queria ver uma internet livre e aberta e que o ideal seria soluções como a do Bitcoin, porque a informação está em vários lugares ao mesmo tempo e ninguém controla, né? E que o próprio Twitter estaria investindo, acho que é Blue Project, o nome do projeto lá, de criar tipo uma rede descentralizada através de uma tecnologia parecida com o Bitcoin, né? Então, acho que o caminho vai ser por aí, mas uma rede exatamente parecida com essas que tem é muito difícil, porque você tem um oligopólio que te barra, né? Google e Apple controlam 99% do mercado de celulares nos Estados Unidos, sistemas operacionais. Ou você tem Android, o iOS, ou você tem o Android. Né? Você sai das duas lojas, você não aparece mais. A Amazon tem já 1/3 do mercado de servidores global e tem a escala necessária para oferecer serviço a baixo custo. Eles não querem te atender, você já vai ter dificuldade. A empresa que passar a atender o Parler vai passar a sofrer ameaça, vai passar a sofrer pressão. Né? Para vocês terem uma ideia de onde esse negócio está chegando, a Nasdaq pediu para a SEC para aprovar uma medida que obriga as empresas a terem pelo menos uma mulher e uma minoria no board de uma empresa, senão essa empresa não pode ser listada na bolsa, né, na Nasdaq, em Nova York. Muito liberal. Veja isso.
O que seria, né, a meca do capitalismo, exigindo que uma empresa privada contrate uma mulher e uma outra minoria, pode ser gay, negro, sei lá, asiático, latino, né? Falei, bom, vou começar a me apresentar aqui nos Estados Unidos como latino, né? Eu vou ter uma cota, vou ser bem visto. Se fosse nordestino, já era combo, já, né? Então é nesse ponto que a gente chegou. Então se cria toda uma atmosfera, uma cultura e condições práticas que dificultam muito que qualquer iniciativa conservadora vá à frente. Então o que eu vejo é que a gente vai ter que construir uma economia paralela aí. Porque uma coisa não falta. Não faltam pessoas que tenham uma visão conservadora de mundo. O que falta é organizar uma alternativa, né? De um sistema alternativo mesmo. Não só de uma empresa alternativa. Estou falando de um sistema. Isso é triste, né? Muito negativo para a sociedade, porque o que está acontecendo é uma escalada do tribalismo, né? Ao invés de conversar e seguir, né, um certo caminho que os dois lados aceitam minimamente, né? Você não vai ficar contente com tudo, mas você está numa sociedade, você tem que interagir com outras pessoas. O que está acabando de acontecer se você não acredita no que eu acredito, você não presta de lado a lado, e as pessoas vão se afastando, o que isso gera? Isso gera o potencial para o conflito, e para o conflito até violento, que pode ser profundamente destrutivo, né? Então, toda a lógica da democracia ocidental, né, bom, vamos discutir no parlamento, vamos usar as instituições para discutir, mesmo a mídia, né? Tudo é uma grande discussão, vamos tentar concordar com o mínimo de coisas que a gente consiga concordar para criar leis, enfim, criar regras, e vamos viver, ninguém vai ficar 100% contente, mas é assim que a gente precisa conviver, né? Em vez de cada um estar no pescoço do outro, a gente conversa, acerta o mínimo possível e, vamos conviver com as diferenças, né? Essa seria uma sociedade civilizada. O que está acontecendo é uma incivilidade cada vez maior por conta de um projeto totalitário da esquerda de impor de cima para baixo à força mudanças sociais, né? De uma visão única, com uma monocultura. É eles que querem fazer isso, não é a gente que quer fazer isso. A gente não quer impor, né, mudanças sociais, a gente quer viver a nossa vida da maneira que a gente quer, né? Não quer impor a nossa vontade em ninguém. De uma maneira geral, claro que tem também na direita extremismos, né? Mas de uma maneira geral, o conservador ele não quer mudar as coisas, ele quer manter no máximo possível as coisas como elas estão, e mudando aos poucos, né? E melhorando aos poucos. Quem está vindo com essa história de uma mudança radical de cima para baixo, como veio em outros momentos da história, é a esquerda. E se você não concorda, você está errado e você precisa ser calado, precisa ser expulso da sociedade. E obviamente que isso vai gerar uma resposta, né? Já está gerando uma resposta. E isso é muito ruim. É muito ruim. E a gente vê os liberais romantizando a liberdade, né? E a gente perdendo a liberdade e os caras brincando, né? O Ivan confirmou aqui para mim no chat que lá no Reino Unido, o HSBC vai cancelar a conta, ou ameaça cancelar a conta de quem entrar sem máscara no banco. Eu vi até que o HSBC não vai aceitar mais depósito em poupança de quem trabalha com Bitcoin, né? Até lá o liberal vendendo Bitcoin e o banco não quer aceitar o cara, e o cara defendendo os bancos. Um conservador, um jogador de beisebol aqui nos Estados Unidos, eu esqueci o nome, ele teve uma pólice de seguro cancelada porque ele tem um podcast que ele defende o Trump. Então a AIG, que é uma das maiores seguradoras do mundo, cancelou a pólice de seguro pelas posições pessoais e ideológicas que ele tem, né? Teve um voo da American Airlines que o piloto pousou e expulsaram 12 pessoas porque elas estavam cantando o hino dos Estados Unidos dentro do avião. O que foi considerado um comportamento de causar tumulto, né? E pode entrar no no flight list, ou seja, não pode voar nunca mais. E é exatamente aquele conceito que os chineses estão adotando de social credit score, né? Você opera em sociedade, você ganha ou perde pontos dependendo das atitudes que você tem, inclusive o seu discurso online, coisas que você faz. E se você perder pontos, você não pode mais comprar uma passagem aérea, você não pode mais comprar uma passagem de ônibus, e você pode chegar ao ponto até de não ter mais
financiamento para comprar uma casa, para comprar um carro, né? Você não tem, o seu filho não pode mais ir para a universidade. É uma ditadura perfeita, porque você não precisa mais criar um gulag, né? Você não precisa mais criar campo de concentração. Hoje, com a tecnologia, você controla todas as atividades humanas, né? Lembra um pouco tempo atrás que o Facebook estava pensando em lançar um concorrente para o Bitcoin, Libra, né, seria o nome. E aí o projeto acabou até sendo bloqueado, deixado de lado por um tempo. Imagina se o Facebook diz o seguinte, não, imagina se a Libra acaba pegando, né, passa a ser a moeda. E aí você faz um post lá de apoio a Trump. E isso é considerado errado pelo Facebook. E aí você não pode mais transacionar, você não pode mais ir no mercado e usar a moeda, né, que seria aceita para comprar, porque, enfim, você não está mais na rede, você foi banido. Então, esse ambiente digital, com as ferramentas que tem hoje de controle, né, um Google da vida, um Facebook da vida, sabe muito mais sobre nós do que nós mesmos. E ele sabe exatamente onde a gente está, né? Tem a geolocalização, tudo é controlado pela internet ou por algum serviço online. Tá muito fácil de impor uma ditadura, né? E uma ditadura que... Imagina um Stalin da vida com esse tipo de ferramenta na mão. Puta merda. Na época da União Soviética, eles criaram a história dos passaportes internos. Então, mesmo num bairro em Moscou, para você ir do bairro A até o B, você tinha que mostrar um passaporte em algum lugar, né? Isso é o máximo de controle que eles tinham. E surgiu toda uma indústria na época de falsificação de passaporte e tudo mais, porque imagina, uma coisa analógica, era fácil de falsificar. Então, não tinha muito controle, né? As pessoas pensam em Idade Média, o rei controlava tudo, controlava nada, né? Não tinha nem meios de controlar. Até chegar uma carta lá. Eu vi um cara cobrar imposto, a cada 3 anos chegava um cara enchendo o saco cobrando imposto, né? Sempre foi mais voluntário naquela época, não tinha como cobrar, não tinha tecnologia, não tinha como controlar as pessoas. Hoje tem a maneira perfeita de controlar cada detalhe da nossa vida. Até porque a vida é digital, né? Então imagina se essa visão de esquerda, como essa executiva do Google lá, que está produzindo as inteligências artificiais, né? Che Guevara, imagina essa mentalidade imposta em todos os aspectos da nossa vida. Se você não fizer tal coisa, você está fora do jogo, você vai virar um marginal, né? Você não vai ter nenhuma casa. Então não precisa de gulag, não precisa de campo de concentração. Já é um campo de concentração a própria internet. Eu vi a Lapala Henkel falando hoje que eu acho que na Califórnia você não está podendo viajar mais de 150 milhas agora. Teve uma restrição lá. Ah, é? Na Argentina eles colocaram 4 quadras, né? Você não pode andar mais de 4 quadras. Cara, pô, isso parece um Shabá judeu, né? Você podia andar mais mil passos no sábado. Caramba. Que nível de chefe. O Shabá é voluntário, né? É voluntário. Essa pequena diferença. Ô, Leandro, e tu que tá aí nos Estados Unidos agora com toda essa função das eleições que ocorreu aí, como é que tá a tua expectativa para o governo Biden? E como empresário, como investidor aí e tudo mais? A minha expectativa do ponto de vista das liberdades individuais, do ponto de vista político, é a pior possível. Ele já lançou o lema, né, para posse, para o governo, que é America United, ou seja, América Unida, né? É óbvio que é o contrário disso. Como todo lema esquerdista, ele disse numa entrevista que uma das primeiras iniciativas seria criar uma nova lei contra o terrorismo doméstico, para impedir que o extremismo ideológico gere violência. Ou seja, né, é óbvio que isso não vai focar na violência de Black Lives Matter e Antifa. É óbvio que vai ser mais uma ferramenta para perseguir os conservadores. Então, eu acho que a gente vai ver uma escalada aí de autoritarismo. Eu acho que, do ponto de vista de política externa, nós vamos ver os Estados Unidos muito parecidos com o Obama, né? Deixando aí os atores anti-americanos atuarem no mundo, o Irã da vida, China, principalmente, que é a maior ameaça para o mundo hoje. Para o Brasil vai ser muito ruim, né, nesse sentido, porque a China vai aumentar o seu domínio, que ela já tem sobre o Brasil. Então, eu acho que vai ser negativo. Tem um aspecto positivo de curto prazo econômico para o Brasil,
que é um fluxo de investimentos para emergentes. A gente já está vendo um fluxo de recursos para emergentes desde do resultado eleitoral, porque com os Estados Unidos mais fraco, né, o dólar fica mais fraco e pode haver uma reversão de um ciclo de dinheiro indo para os Estados Unidos, saindo dos Estados Unidos agora, indo para emergentes. Isso já está favorecendo o Brasil, né? Então, esse aspecto aí no curto, médio prazo pode ser positivo até para o Brasil. Mas para um prazo maior é negativo, dado esse aumento de influência da China, não só no Brasil, mas na América Latina inteira. Compra de dólar está tendo muito? Como? Compra de dólar, gente comprando dólar no valor atual, caso o dólar baixe? Como política de investimento pessoal, né, há muito tempo eu defendo a necessidade de ter dólares, de estar exposto a outras moedas, porque se você está no Brasil e tem investimento só em reais, você está ao sabor, né, da nossa política, do caos que é a nossa economia, enfim, da volatilidade. E apesar de tudo e apesar desses contratempos, o dólar vai continuar sendo dólar por muito tempo, né, vai continuar sendo a reserva global por muito tempo. Então, eu acho que continua sendo positivo você ter alguma exposição em dólar. O que vai acontecer é que o Biden vai aumentar os gastos governamentais, isso vai aumentar a taxa de juros, então no primeiro momento, depois dessa queda do dólar, o dólar talvez até suba um pouco e no longo prazo ele fica mais fragilizado, né? Mas isso a gente está falando de 20, 30 anos, não agora. Agora o que a gente tem é um fluxo positivo para o Brasil, mas a gente tem problemas estruturais no Brasil que não permitem que o dólar caia muito, né? Qual é o problema brasileiro? A dívida é gigantesca e as contas públicas elas estão explodidas, né? O Bolsonaro foi sincero quando ele falou: o Brasil está quebrado, né? O Brasil está quebrado. Tipo, a gente demorou um ano para fazer uma reforma da Previdência, que na verdade deveria ter sido feita há muito mais tempo, para economizar 1 trilhão em 10 anos, e a gente acabou de torrar 1 trilhão por conta dessas políticas de lockdown, né? Num endividamento que já está 100% do PIB, com necessidade de rolagem muito alta, com uma série de ineficiências, né, de pouca competitividade. Então, a situação brasileira é muito ruim internamente. O que pode dar um alívio é justamente esse fluxo internacional positivo, mas pela situação interna muito ruim, não dá para se ver aí uma grande valorização do real frente ao dólar. Eu lembro que a gente fez essa luta aqui, queremos 1 trilhão. Acabou tudo, então. A imagem do Paulo Guedes, gente. Acabou o trilhão. Já foi 1 trilhão. Queremos de volta o trilhão. A Andrea enviou um superchat para nós, colocou: o Gabi anunciou que em breve terá um telefone e sistema operacional próprio. Olha aí. Como é que tu vê isso? E até postaram, só para complementar, Leandro, postaram na conta oficial do Gabi hoje uma foto com o Steve Bannon, né? Como é que tu vê essa movimentação, essa proximidade, essa aproximação? Eu não sei exatamente qual é o contato, né? O Bannon teve problemas aqui, ele chegou a ser preso por conta de uma questão envolvendo um crowdfunding para o muro, né? Uma história mal contada. Eu acho até que exploraram um pouco politicamente, mas tem algum problema ali de fato, pelo que eu ouvi do caso, né? Nunca fui assim muito ligado. Tem alguns insights interessantes do Bannon, mas algumas coisas não. Não sei exatamente qual é a aproximação dele com o Gabi, mas o fato do telefone, do sistema operacional é o tiro certo. Tipo, hoje tudo é telefone, tudo funciona no smartphone, né? O que eu mantinha alguma esperança, ou mantenho a esperança, é que um Elon Musk da vida entrasse nesse mercado, né? Porque seria um cara que tem o tamanho necessário para poder fazer algo que fosse forte o suficiente para concorrer com essas grandes, e ele tem um perfil mais libertário mesmo, né? Então, eu acho que seria algo interessante, pelo menos aumentaria a concorrência. Eu acho que seria o cara que teria bala na agulha e seria loucão o suficiente para dar uma peitada dessa. Nós recebemos agora mais uma pergunta da Rosângela. Ela colocou o seguinte, Leandro: com a retomada das operações em fábricas, você crê que os preços de produtos escassos retornarão ao que eram? Exemplo, o preço dos carros zero está 3 vezes maior devido à parada das montadoras. Esperas que caiam?
Olha, talvez tenha alguma correção, mas não conte muito assim com volta ao que era antes, né? A inflação é uma coisa que normalmente vai e não volta. É muito difícil ver deflação, né? Só em situações muito específicas. Então, alguma correçãozinha é possível, mas não espere grandes quedas. Não vai voltar ao preço que era antes da pandemia. Acho que 3 vezes é um exagero. Acho que não chegou a ser 3 vezes. Mas não, acho que não. Mas tudo aumentou, né, cara? E é como tu disse, as coisas aumentam. Alguns alimentos, algumas coisas, mas acho que carro não. A carne mesmo, pô. Não. E como tu disse, não vai baixar mais nunca essa porra, cara. Não, até porque a gente está passando pelo mundo por políticas de estímulo que geram uma base monetária maior, só que não dá para imprimir milho, não dá para imprimir soja, né? Não dá para imprimir petróleo, não dá para imprimir coisas, dá para imprimir dinheiro. E quando você imprime dinheiro para reativar a economia, as pessoas têm mais dinheiro, só que as coisas têm mais ou menos a mesma quantidade de antes, né? Então, esse é o conceito básico aí de inflação. E eu não, daí começa a acontecer aquilo que a gente... infinitas de recursos. Aí começa a acontecer aquilo que a gente vê na Venezuela, lá para comprar um rolo de papel higiênico, os caras precisam levar um carrinho de dinheiro. Limpar a bunda com dinheiro, não vai acontecer isso no mundo, né? Nem no Brasil, porque aí a gente está falando de hiperinflação, né? Sim. Então eu não vejo no momento um risco de hiperinflação, mas com certeza tem aí um risco de uma inflação maior. No Brasil já tem uma mega inflação no passado, né? O IPCA foi 4,5%, mas o IGPM foi mais de 20%. 20% é muita inflação para um país que está com a economia estável, né, como o Brasil. Ô, Ruxo, e tu acha que a vez do Bonoro aí vai chegar também? Que até comentaram aqui, né? Começaram a perseguir uns conservadores, outros que a gente achava que eram conservadores. Você já até conversava com o Ivan, pô, que decepção de Joris Bonson, né? E tu acha que o Bonoro agora vai ser perseguido? Questão de voto impresso? Será que passa, não passa? Acha que ele é o próximo alvo agora? Os globalistas? Bom, acho que ele nunca deixou de ser, né? Na verdade. Eu acho que ele é um alvo sistemático e agora, derrubando o Trump, ele passa a ser mais alvo ainda. Né? Então, acho que global, vai né? a pressão e obviamente que qualquer coisa que aconteça vai ser culpa dele e vai se criar situações cada vez mais esdrúxulas para tentar responsabilizar de tudo. Não que ele não possa ser isentado de qualquer crítica, né? Ao contrário, acho que tem muitas coisas que dá para criticar, né? Mas, obviamente, que a gente percebe uma situação totalmente manipulada, né? De exagero completo, né? Tipo essa questão da Ford aí ser no Brasil já era uma decisão de anos atrás, já é um movimento que está acontecendo há anos, não, a culpa é do Bolsonaro, né? E qualquer coisa, qualquer problema, tudo é culpa do Bolsonaro. O Macron não vai comprar soja para não queimar a Amazônia. Sim. Até o cara que vai assumir a comissão da Câmara dos Deputados aqui de Relações Exteriores, que é um democrata, já disse que ele vai usar o cargo para perseguir os Bolsonaros do mundo. Né? Ao mesmo tempo que ele disse que teria que ser revista a política externa dos Estados Unidos em relação à Venezuela, porque era muito dura e que não está dando resultado. Então, tem que ser mais bonzinho com um genocida, né, um narco-ditador que nem o Maduro, que tortura e mata opositores, porque o problema do mundo é o Bolsonaro. Nós recebemos aqui uma pergunta aí de um conselho, isso é um conselho para os jovens, está sendo pedido aqui. O perfil Vanzel Education mandou o seguinte: qual deve ser a postura do jovem que está fraco, perdido, sem orientação, senso de prioridade e educação, mas que ao menos está sabendo das profecias que foram deixadas por Deus? Que visão devemos ter? Olha, isso é o que mais tem agora, né, Leandro? A galera sem sentido de vida. E a gente percebe isso, uma guerra contra, especialmente os homens, né, contra a masculinidade em si. Então, eu estou vendo mais jovens homens do que jovens mulheres, apesar das mulheres também, né, enfrentarem todo um problema, porque se destrói a estrutura normal do mundo, a figura do homem e da mulher, mas se faz isso de uma forma a ressaltar todos os aspectos negativos da masculinidade e ressaltar todos os positivos da feminilidade, né?
O que é ruim tanto para homens quanto para mulheres. Porque o equilíbrio, né, a junção do homem e da mulher nesses aspectos positivos e negativos é que gera a sociedade equilibrada. Do ponto de vista de alguém que está se sentindo perdido, eu acho que a primeira coisa que você tem que pensar é que você tem condições de criar uma situação melhor, né? Então isso eu digo assim com toda certeza, porque eu também já tive isso, todo mundo já passou por isso. Quando você está assim, talvez você tenha dificuldade de acreditar, mas você tem que acreditar no primeiro momento que você tem a capacidade de criar uma situação melhor para você, né? E isso é verdade porque muita gente já fez isso. E a segunda coisa é a seguinte: muitas vezes as pessoas que se sentem perdidas, elas querem resolver todos os problemas que elas têm de uma forma mágica, num passe de mágica, né, com uma dica milagrosa, e isso não existe. Então, sempre que você tiver com um problema muito complexo, né, ou numa situação toda muito complexa, a maneira de você resolver isso é você dividir isso em vários problemas menores. Então, você pega assim, tá, lista aí 10 coisas que você precisa resolver, né? E aí, pega assim, tá, dessas 10 coisas aqui, qual é que é a mais simples de eu resolver? E resolve aquela. E depois a outra, e depois a outra. Não ache que por um passe de mágica toda a sua vida vai ser resolvida, né? E eu gosto muito do trabalho daquele psicólogo canadense, o Jordan Peterson. E ele inicia o primeiro livro dele para o público geral, né, que é aquele 12 Rules for Life, 12 regras para a vida, dando a seguinte dica: arrume o seu quarto, né? Simplesmente pegue a zona que está o seu quarto e coloque em ordem. Por que isso? Porque a partir do momento que você consegue fazer uma coisa, né, minimamente bem feita, você percebe que você tem a capacidade de fazer outras coisas, né, bem feitas, e começa a organizar a sua vida. Ele fala que o maior problema do mundo são as pessoas que nem conseguem arrumar o seu quarto, mas querem resolver o mundo, né? Esse pessoal aí, de esquerda principalmente, que tem visões de, não, eu quero resolver o mundo, eu tenho um plano aqui para deixar o mundo mais justo, né, mais igualitário. Não, cara, calma, cara. Primeiro arruma a tua casa, né? Sai da casa dos teus pais, começa a pagar tuas contas, depois tu vai resolver. Então eu diria isso, né? Primeiro, você pode melhorar a sua vida, sim, porque muita gente já fez isso. E número 2, né, quebre em várias partes menores o problema, que ele vai ficar mais fácil de resolver. E daí comece a resolver o mais fácil para o mais difícil. Pelo menos eu já fiz isso e funcionou, né? Então posso dar o meu testemunho. O que a gente está tentando, Leandro, dentro do MBC, assim, fazer junto com os membros, a gente entendeu que a gente percebeu, na verdade, que até tu falou da esquerda, mas dentro da direita, hoje, a gente tem muita gente que não faz o básico, não cumpre o seu dever como filho, como pai, não cuida da sua casa, não cuida do seu bairro, mas quer salvar o Brasil, quer, sei lá, fazer de tudo aí para tentar arrumar o Brasil, mas não arruma o básico. Então, eu acho que assim, o primeiro passo é nós olharmos para dentro de nós. E é isso que o professor Olavo, por exemplo, ensina no COF. No início do COF é isso, é um olhar para dentro de si, é arrumar os seus problemas, é corrigir os seus defeitos, para depois sim a gente sair e tentar ajudar a resolver o mundo, né? Então, eu acho que hoje as pessoas estão, às vezes, com 30 anos, morando com os pais, não se sustentam, não concluem um curso na universidade, às vezes até envolvidas com drogas ou cheia ali de problemas psicológicos e tudo mais, mas estão lá porque nós vamos salvar o Brasil, porque nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Acho que vamos começar pelo básico, vamos olhar para a gente, melhorar cada dia um pouquinho e tal, como tu deu o conselho. Acho que esse é um caminho que é necessário. Uma questão espiritual também, né? Além de uma honestidade consigo mesmo, honestidade espiritual, é uma questão espiritual. A gente está vendo sempre as pessoas falando bastante de Deus nesses últimos tempos, né? É que é muito fácil você simplesmente vomitar coisas nas redes, né? E se achar integrado ao movimento, aquilo dá um certo sentido para a vida, rápido e fácil, mas é muito mais complicado, só que é bem mais consistente você criar, né, uma estrutura familiar, um emprego ou uma atividade que vai gerar sua renda.
que vai manter você de pé, né, quando você for atacado, quando você tiver que passar por batalhas diretas. Então, é óbvio que é uma sensação gostosa você achar que você está fazendo parte de algo, mas quando na verdade você está só de maneira superficial fazendo parte de algo, né? Você não está de fato fazendo algo mais profundo porque você não criou nenhuma raiz em nada, né? Então, o primeiro vento que der, você vai sair voando, né? Essa que é a verdade. Bom, cara, papo muito bom. Com certeza nós vamos te chamar novamente, Leandro. Tem muito assunto e tu estando aí nos Estados Unidos, vendo essa realidade de perto, com certeza vai ter muito trabalho pela frente aí com as tuas análises, vão ser muito necessárias para nós aqui no Brasil. E no que tu precisar de nós, tanto aqui no Sai da Caverna quanto no MBC, cara, pode contar conosco aí, que a gente está aí para te ajudar. Eu agradeço, né? Parabéns aí pelo trabalho de vocês. E eu acho que a gente está passando por um momento no mundo que nós vamos ter muitas provações, assim, né? Não vai ser uma coisa fácil daqui para frente. E uma coisa que eu percebo, assim, que eu sinto, é um instinto, e, né, percebendo como as coisas estão andando, é que se a gente realmente quiser fazer a diferença, a gente vai ter que abrir mão de confortos, de facilidades, né? Porque mesmo nas redes, nessas empresas, as Big Techs, elas oferecem muito conforto, muitas coisas fáceis, né? A gente se vicia, eu aperto um botão aqui, compro um negócio, em 1 hora a Amazon entrega na minha casa. Isso é muito bom, né? Muito gostoso. Então elas oferecem uma vida prazerosa, né? Tem um livro aqui, que eu acho que tem 2 livros para vocês lerem, hein? Quem aderir ao Silence Day, né? Tem o 1984, né? Do Orwell, que é um clássico. Nós sorteamos aqui recentemente. O que a gente está passando é mais parecido com isso aqui, ó. Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Então, esse livro aqui é um tipo de totalitarismo mais stalinista, né? Tanto é que o que o Orwell, né, se baseou, o que inspirou o Orwell foi o Stalin. Então, isso aqui é um totalitarismo mais antigo, vamos colocar assim. Esse aqui já é um totalitarismo soft, onde as pessoas, para quem não leu o livro, só dando uma palhinha, né, elas são mantidas numa sociedade, num estado de prazer sistemático, né? Elas são pagas através de uma droga chamada soma, e elas são incentivadas a manter relacionamentos abertos, né, sexo livre. Então, é uma sociedade que é mantida no prazer e uma sociedade extremamente superficial. Você trabalha, produz algumas coisas, tem uma vida muito prazerosa, mas não tem profundidade em nada, né? Então, eu acho que a gente está caminhando mais para um mundo de Aldous Huxley, né, e menos de George Orwell. Então, a única forma de lutar contra isso é perceber que a gente vai ter que abrir mão de prazeres, né, de facilidades, para desenvolver as nossas consciências, proteger as nossas famílias, né, dessas influências negativas. Nós temos que encontrar pessoas que comunguem com os nossos valores, organizar, né, enfim, negócios ou educação ou estruturas sociais mesmo, de baixo para cima, de pequenos núcleos. Tem outro livro muito bom que eu sugiro, Live Not by Lies, ele fala muito disso, né, do Rod Dreher. Ele foi buscar a experiência dos dissidentes no leste europeu, como é que eles conseguiram sobreviver, né, na época da ditadura comunista, e tenta trazer para o momento atual, né, porque ele acha que nós vamos passar por algo parecido, não exatamente com o mesmo nível de violência, mas com um ataque direto às nossas crenças, né? Onde ele, nesse livro aqui, o Rod Dreher, ele tem um perfil mais cristão, né? Então ele fala que todo lugar no mundo que resistiu ao comunismo foi por conta do cristianismo, né? Porque você precisa ter algo muito profundo para se agarrar para conseguir resistir a essa força dominadora, né? E por que é Live Not by Lives? Isso aqui é uma frase do Alexander Solzhenitsyn, que é um outro livro importantíssimo, né, que é o Arquipélago Gulag, onde ele identificou que o início do fim, né, da deterioração da União Soviética, da Rússia, foi através de pequenas mentiras que as pessoas começaram a aceitar para poder
se manter vivas, né, numa posição na sociedade. Tipo, o cara, sei lá, o cara é um professor. E aí o superior dele fala, você tem que fazer tal coisa. Não, mas eu não concordo. Tá, mas se você não concorda, você vai ser demitido, você vai perder seu emprego. E aí o que você vai fazer numa sociedade dessa? Aí o cara vai lá e vai mentir porque ele quer manter essa posição. Então você vai criando uma sociedade mantida em mentira, em cima de mentira, em cima de mentira, que destrói, né, a civilização, porque daí uma mentira em cima de mentira possibilita que atrocidades aconteçam. Né, porque as pessoas vão aceitar aquela atrocidade, elas aceitaram já coisas pequenas, elas vão aceitar coisas grandes. Né? Pega uma Alemanha nazista, que era uma sociedade extremamente avançada para a época. Eles começam a aceitar mentiras pequenas até chegar ao ponto de aceitar colocar pessoas em câmaras de gás e matar milhões de pessoas. Né? Então, a gente vai ter que reencontrar aí, né, a nossa fé, os nossos valores, e vamos ter que buscar a aceitação aí da perda de confortos e facilidades em nome desses valores. Acho que é o único caminho. Perfeito. Sandes, algum recado final aí com o Leandro? Tem um recado aqui do Assis, eu acho que é o nome dele. Mandou um abraço de Porto Alegre pro Ruxo. Assis Halbert. Não sei se é conhecido, mas fica aí o abraço do Assis. Ruxo, muito obrigado, cara, por aceitar o convite. Sempre aceito os meus convites, tanto no editorial MBC quanto no movimento Brasil Conservador, já participou comigo também uma vez. Eu agradeço muito. Valeu, que agradeço o convite. Foi um papo bem agradável. Eu espero que os espectadores aproveitem. Com certeza. E entre no canal do Leandro lá no Telegram. Vamos colocar depois... É L. Ruschel, né? O Twitter é L. Ruschel, do Telegram é L. Ruschel. Perfeito. Então tá, Leandro. Então amanhã a gente não vai se ver nas redes sociais aí. E 20 minutos aí para começar o Silence Day. É isso aí. Fica com Deus. Um abraço. Tchau, tchau. Pessoal, nós vamos continuar aqui para fazer o sorteio com vocês, tá? A gente agradece demais a participação. Agora que eu vi que tem mais um superchat da nossa amiga Angélica, que é membro do MBC, participa lá conosco sempre. E ela deu uma dica que é importante, ó. Tá saindo um movimento que partiu da incubadora do MBC, que é o Influência Jovem. Então, acompanhe nas redes sociais o @souinfluenciabr. É muito importante nós apoiarmos aí um movimento que está surgindo para atuar dentro das universidades, tá? Anderson, já colocou aí no sorteio o pessoal que vai participar conosco? PH Vox aí, a ilha toda aí, o Paulo. A ilha toda. O Ivan. Só faltou o senhor Sepúlveda aí no chat. Pior que o Braz, eu tô gostando de ver porque o Braz já declarou que não assiste lives, né? Então é bom saber que ele vem aqui no nosso de vez em quando. Pessoal, eu também agora estou com um canal no Telegram. Então amanhã a gente não vai estar nas grandes redes, mas nós vamos estar no Telegram. E o legal lá é que eu estou interagindo bastante, nós estamos conversando, batendo um papo legal. É um canal, mas tem os comentários, então saem uns assuntos muito bons lá. Eu até estava falando hoje, agora nós temos que... a campanha agora não é mais pelas tias do Zap, mas nós temos aí que criar as tias do Telegram, né? Então, vamos apoiar lá, vamos entrar, participar bastante dos canais aí, não só no meu, no do MBC, que está na descrição, mas em todos os outros canais que estão aí, né? E o pessoal está entrando bastante no Telegram, né, Santos? O meu canal lá em 2 dias... Talvez até crie o meu, talvez. Ah, eu estou insistindo para ele, né? Em 2 dias já deu 4.500 lá no Telegram, é um número bem bacana para um sistema que não era tão conhecido assim, né? Então vamos levar o pessoal para lá e como o Leandro falou durante a live, nós temos uma missão aí, né? Vamos levar os grupos de família para o Telegram, vamos tirar o pessoal do WhatsApp aí da mão do Zuckerberg, vamos ir migrando, sabe? Eu acho que não é difícil, né, Maurício? Não é tão diferente assim, né? É muito melhor. Mas não é tão... É o mesmo sistema, tu clica no nome e manda mensagem. Acho que não é uma missão tão difícil assim, não. Então, acho que cada um consegue fazer isso aí, sim. É isso aí. Então, sorteio, vamos lá, os nomes das pessoas que contribuíram hoje conosco. Lembrando que toda live aqui no Sai da Caverna tem sorteio de obras. Vamos lá, então, Santos. Toca a ficha aí. Vamos lá. Os nomes estão aí para vocês conferirem depois. E lembrando, quem ganhar, manda o e-mail. Deixa eu colocar o e-mail aqui na tela. Tá? Senão fica sem prêmio, a gente não vai adivinhar. Manda esse e-mail aí. Tchan. Vanzel... Né? Education.
o canal que fez o comentário lá, a pergunta sobre a questão dos jovens, né, que estão sem um sentido de vida, meio perdidos. Então, vai enviar um e-mail para nós, para o ouvinte.saidacaverna@gmail.com, com o nome completo, o nome real, né, porque ali é o nome do canal, e endereço de entrega, CEP e tudo mais, para que a gente possa te mandar a obra aí. E esse e-mail tem a função dupla também, pessoal. A gente está fazendo aqui leituras de e-mail, a gente fez na semana passada, talvez semana que vem a gente faça de novo, né, Maurício? E o seguinte, vocês mandam aí o testemunho de vocês, a história, dizendo como foi que vocês saíram da caverna, se foi um insight, se foi uma leitura. A gente viu que o Leandro Ruxo foi um amigo dele da faculdade que deu um livro do Olavo para ele, né? Então, várias histórias diferentes a gente pode ter. Então, escrevam aí, conte a história de vocês, que um dia a gente vai fazer aqui uma leitura de e-mail. Quem sabe a sua história aí pode ser contemplada. É isso aí. Pessoal, então todo mundo, aguardo vocês lá no Telegram para a gente bater um papo. Já tem alguns posts que eu criei recentemente agora da nossa live aqui, o pessoal está interagindo lá. Vamos para lá, o link está aí no chat, vou colocar novamente aqui para vocês. E vamos impulsionar aí essas redes para, num futuro muito próximo, a gente conseguir abandonar essas big techs aí que nos censuram, amordaçam os conservadores, né? Pessoal, forte abraço a todos. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima. Isso aí, pessoal. Fiquem com Deus.